Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 desvantagens, ok? 5 motivos pelo qual você não deve começar a sua serigrafia com telas pequenininhas. Vem pro vídeo, vamos lá? E já vou te pedir, se inscreve no nosso vídeo aqui, deixa aquele like bacana, é muito simples, é mais fácil ainda do que gravar uma tela, valeu? Vamos pro vídeo. Olha só, essa semana eu recebi uma ligação de uma cliente que queria produzir uma tela. Geralmente eu não produzo telas para um cliente de fora. Eu faço, a gente produz quando essa tela, quando o cliente é alguém que fez o curso presencial, está começando ainda com seus materiais, tem coisas ainda que estão faltando, e aí sim, precisa fazer uma gravação de tela, show de bola. Até porque eu entendo bastante o que eu ensinei para essa pessoa, para ela poder fazer a tela. E já aconteceu no passado, quando a gente produzia telas aqui para poder vender para outras pessoas, de telas terem entupimento, de telas terem mau uso, de pessoas não souberem aplicar as cores, e aí teve modificação nas estampas e foi muito transtorno. Então, hoje a gente só resolve atender esse tipo de... pedido para clientes que realmente já passaram pelo nosso curso. Mas aí eu abri uma exceção porque ela falou que queria produzir brindes e aí precisava fazer as pequenas sacolas. Então, beleza. Quando eu vi a arte dela, achei bacana, dava para reproduzir. Era uma coisa bem simples que dava ali para ela poder desembolar. Só que o que aconteceu? Ela queria uma tela desse tamanho, mais ou menos. Seria aqui uma tela 10 por 20. Então, eu expliquei que o mínimo de tela que eu trabalho é uma tela 40 por 50. E aqui na estamparia, para o meu uso, eu só uso telas 50 por 60. E aí, quando eu expliquei sobre a questão de uma tela pequena, para ela que vai produzir bolsas, já estava fechada, ela não ia pegar os cortes. Ela ia ter uma certa dificuldade, então era melhor ela pegar uma tela um pouco maior. E aí, naquela tela, ela ia ter o espaço para a estampa, ela ia ter o espaço para colocar fita e ela ia ter o espaço também para colocar tinta e não ficar aquele negócio apertado. A estampa dela, mas se fosse numa tela como essa, eu não vou mostrar a arte aqui no vídeo porque também não precisa, né? Mas se fosse uma arte como uma tela como essa daqui, ela tomaria todo esse quadrado aqui, esse retângulo. Então, uma arte como essa, eu já não gravo numa tela como essa. Uma tela desse tamanho aqui a gente fez porque as estampas elas estavam sendo estampadas em berços para manga. E aqui eu tenho mesas para isso. Aqui, o que é que eu falo? Uma tela como essa, 50 por 60, eu consigo fazer um trabalho de uma tela 20 por 30, de uma tela 40 por 50, de uma tela 30 por 40, e inúmeros trabalhos, e inúmeros trabalhos de uma forma muito mais segura. Então, assim, o primeiro motivo pelo qual eu não recomendo você começar a sua estamparia com telas pequenas é porque você vai montar a sua estamparia, vai colocar berços inicialmente. Berços, você vai precisar usar as chavetas. E quando você usa telas muito pequenas, elas vão ficar muito curtas. Você vai ter um posicionamento ruim de você puxar o rolo e fazer boas pinturas. Segundo motivo pelo qual eu não recomendo as primeiras telas serem telas pequenas é porque você, às vezes, pode se atrapalhar bastante com o tamanho da estampa. É isso mesmo. Você pode se enganar, às vezes, achando que uma estampa como essa daqui, eu posso estampar numa tela bem miudinha, pequena, e não vai ter problema nenhum. Mas tudo bem, eu vou pintar no olho e não vai ter nada. Só que não. O que acontece? Você precisa de espaço para fita, você precisa aqui de espaço para você colocar a tinta, você precisa também de espaço até mesmo para você poder fazer o encaixe da sua peça, se você vai estampar sem usar chavetas. Então, eu não recomendaria por esse motivo. Terceiro motivo. Uma das coisas que a galera sempre fala quando vem fazer o curso aqui é sobre a possibilidade de fazer inúmeras gravações em uma única tela. Meu Deus do céu. Tudo bem que eu recomendo tela grande, tudo bem, show. A pessoa vai usar uma tela grande. Mas ela vai encher a tela com tanta arte, que aí vai ficar aquele negócio. Tem gente que faz isso aqui, ó. Monta uma arte, outra arte, e aqui em cima, se tiver espaço, coloca uma outra arte. E assim caminha a humanidade. Ele vai fazendo esse tipo de trabalho aqui, em vários formatos, usando a tela de várias formas mirabolantes aí possíveis. Não recomendo que você faça isso de início, porque isso vai contra a segurança de você ter uma boa impressão. Se você já tem uma dinâmica legal, sabe encaixar, entende ali o processo que você está fazendo, você pode estampar no olho, tranquilo. Eu vou fazer várias artes, vou fitar ali certinho e vou fazer.
Agora, se você está começando, dando seus primeiros passos, e aí você vai ter esse primeiro trabalho, né, de você tá estampando, tá segurando a tela, ter o processo ali para você não sair do lugar. Pior de tudo, você tem que retirar a tela e aí, se for uma tinta base d'água, você precisa cobrir ela para poder guardar. E aí, na próxima vez que você vai estampar novamente, você acaba se perdendo todo. Então, não recomendo. Beleza? Quarto motivo pelo qual eu não recomendo que você tenha uma tela muito pequena no início da sua serigrafia. Você fica muito limitado. Exatamente. Como assim? Tem pessoas que às vezes se especializam em pintar pequenos pedaços de sacolas ou tiras. Tudo bem, tranquilo. Só que aí imagine você tem uma mesa, você está estampando os seus primeiros pedidos. E aí você tem um pedido de 5.000 peças. Porque isso acontece, já aconteceu comigo no início. Então, você pega as pecinhas, estampa de uma por uma. Você vai usar as telas pequenas para poder estampar uma por vez. Ou, por que você não pega uma tela grande? E aí sim, nesse caso, né, eu indico você fazer uma arte com mais ou menos 10 ou 15 impressões e você estampar 10 ou 15 peças de uma única vez. Não é muito mais rápido e fácil e você vai ter uma agilidade muito melhor, ok? Então, esse é um dos motivos pelo qual também eu não recomendo tela pequena. E o quinto e último motivo pelo qual eu não recomendo telas muito pequenas no começo da sua serigrafia é porque o custo. É isso aí, financeiro. Galera, uma tela como essa, vamos lá, eu vou botar aqui por média. Se eu fosse fazer telas dessas gravadas para vender, uma tela dessa sairia por R$50. Eu tenho um preço aqui, o tempo de emulsão, eu tenho a impressão da arte, eu tenho o tempo da tela gravação que vai estar consumindo energia elétrica, tenho a água que eu vou utilizar para fazer a tela. Então, se uma tela dessa vale R$50 e uma tela 50 por 60 está saindo por R$80, uma tela de madeira, você acha que qual tem mais vantagem? E sendo que você tem aqui uma tela grande com muito mais capacidade de você fazer muito mais trabalhos do que telas pequenas. Então eu acredito que esse motivo seja um dos principais, se não o mais importante até, ok? Pelo qual eu não recomendo telas pequenas no início da sua serigrafia.